Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje nós vamos continuar com a história de Josué. No último vídeo nós vimos quando Deus escolheu Josué para guiar o seu povo depois da morte de Moisés. Eles atravessaram o Jordão a seco e conquistaram a cidade de Jericó já na terra prometida. Mas Deus tinha dito para eles não pegarem nada da cidade, que tudo deveria ser queimado e que o ouro, a prata, o ferro e o bronze seriam levados para os tesouros da casa do Senhor. E agora, no capítulo 7, nós continuamos com a história da conquista da terra prometida. Como era de costume, Josué enviou espias até a cidade de Ai para ver como eles deveriam fazer para conquistá-la. Eles voltaram e disseram que somente os 3.000 homens eram suficientes para conquistar a cidade. Então Josué enviou 3.000 homens para lutar contra Ai. Mas os moradores de Ai venceram a batalha, expulsaram os filhos de Israel e feriram 36 deles. Quando voltaram para o acampamento, Josué ficou triste demais e sem entender o que tinha acontecido. Se prostrou perante o Senhor até a tarde e disse: por que o Senhor nos fez atravessar o Jordão para nos entregar nas mãos do povo dessa terra? Então o Senhor respondeu a Josué: por que você está prostrado sobre o seu rosto? Israel violou a minha aliança, tomou das coisas condenadas, roubou e mentiu, e eu não serei mais com vocês se não eliminarem do seu meio as coisas roubadas. Então levanta e santifica o povo. Josué se levantou e foi procurar saber e descobriu que Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá, é quem tinha roubado as coisas condenadas. E ele perguntou: o que você fez? Não me escondas. Acã respondeu: realmente eu pequei contra o Senhor. Vi entre os despojos uma capa babilônica, 200 peças de pratas e uma cunha de ouro, e os tomei e escondi na minha bagagem. Então Josué enviou seus homens e eles realmente encontraram o que Acã tinha roubado. Tudo foi tomado junto com a família de Acã toda e eles foram eliminados do meio do povo de Israel. E agora, no capítulo 8, o Senhor disse a Josué: não temas e não te espantes, eu irei contigo. Eu entreguei a cidade de Ai e o seu rei nas tuas mãos. Desta vez vocês podem pegar todos os despojos que encontrarem, inclusive o gado, mas não ataque diretamente a cidade, coloque emboscadas atrás dela. Então Josué fez conforme o Senhor tinha dito e enviou uma parte do seu exército para ficar de emboscada atrás da cidade. Quando amanheceu, eles foram atacar a cidade. O rei de Ai e os seus homens saíram para lutar contra os filhos de Israel. Josué fugiu com os seus homens e todos os moradores de Ai saíram para persegui-los. Então Josué levantou a sua lança no meio da batalha e os homens que estavam escondidos na emboscada tomaram a cidade e a queimaram. Quando a cidade foi incendiada, Josué se voltou e atacou os homens de Ai. E eles olharam para trás e viram que a cidade estava em chamas e não puderam fugir para ela. Foram todos derrotados e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Ali no monte Ebal, depois da vitória, Josué edificou um altar ao Senhor, ofereceu um sacrifício e escreveu uma cópia da lei de Moisés. Depois Josué leu em voz alta toda a lei de Moisés para o povo que estava reunido. Não houve nenhuma palavra que Josué deixou de ler para a congregação de Israel. Depois, no capítulo 9, quando os reis que habitavam na terra, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, ouviram falar o que Josué estava fazendo, se reuniram todos para lutar contra o povo de Israel. Mas os moradores de Gibeon, que era uma cidade bem grande, resolveram enganar os israelitas e enviaram embaixadores vestidos de roupas velhas, levando sandálias bem gastas, pão mofado, odres de vinhos rachados, e foram até os filhos de Israel, dizendo que vinham de uma terra distante. Eles chegaram e disseram que queriam fazer uma aliança com o povo de Israel. Mas os israelitas falaram:
Pode ser que vocês sejam moradores dessa terra, e o Senhor não permitiu que nós fizéssemos aliança com nenhuma das nações aqui. Mas eles falaram: não, nós viemos de uma terra muito distante, olhem para as nossas roupas, como estão gastas, e as nossas sandálias também. Vejam esses pães, nós pegamos quentinhos quando saímos de casa, e já estão mofados e bolorentos. E aqui no versículo 14 fala que os homens de Israel olharam para as provisões dos heveus, viram que parecia realmente ser verdade o que eles estavam falando e não pediram conselho para o Senhor. Isso acontece com a gente muitas vezes. Nós esquecemos de perguntar ao Senhor o que fazer em determinada situação. Nós olhamos, analisamos tudo conforme o que parece ser mais correto, o que parece estar acontecendo, e não pedimos a opinião de Deus a respeito. Então, muitas vezes nós nos enganamos por seguirmos apenas pelas aparências. E foi o que aconteceu com os filhos de Israel. Josué fez uma aliança com os gibeonitas e prometeu que ia poupar a vida deles. Só que 3 dias depois, eles descobriram que os gibeonitas moravam logo perto deles. Então Josué perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que vocês nos enganaram? Como nós fizemos juramento de que íamos poupar a sua vida, vocês não vão morrer, mas serão nossos escravos trabalhando, rachando lenha e tirando água para o resto de suas vidas. E assim Josué poupou os gibeonitas e eles passaram a viver no meio do povo de Israel. E no capítulo 10, Adoni-Zedeque, o rei de Jerusalém, ficou sabendo que Josué havia conquistado a cidade de Ai e tinha feito aliança com os gibeonitas. Então ele enviou mensageiros para o rei de Hebron, o rei de Jamute, rei de Laques e de Eglon, e disse para eles se ajuntarem para destruir Gibeon. Quando esses reis marcharam contra Gibeon, os gibeonitas enviaram mensageiros a Josué e aos filhos de Israel pedindo ajuda. Eles disseram: os reis dos amorreus se levantaram contra nós, venham nos ajudar. Josué podia ter deixado eles serem mortos pelos reis amorreus, já que eles foram traídos. Mas como Josué era um homem de palavra e os israelitas juraram poupar a vida deles, se levantaram e foram lutar contra os reis. Mas era um exército muito grande, e o Senhor disse a Josué: não temas, eu entregarei todos eles nas suas mãos e ninguém poderá resistir a você. Josué veio com o exército subindo de Gilgal e atacou os amorreus de repente. O Senhor ajudou, lançando do céu grandes pedras, e foram mais os que morreram pela saraiva de pedras do que os que morreram na batalha. Mas, apesar de estar vencendo, Josué viu que a batalha ia demorar muito. Então ele clamou ao Senhor e ordenou que o sol parasse no meio do céu em Gibeon e a lua no vale de Aijalon. O sol se deteve no meio do céu por quase um dia inteiro. No versículo 14 fala que não houve um dia semelhante a esse, nem antes e nem depois, quando o Senhor atendeu a voz de um homem dessa maneira. Ele parou todo o sistema solar para não anoitecer e Josué continuar lutando. Aqueles reis fugiram e se esconderam numa caverna. Josué ficou sabendo, mandou seus homens colocarem pedras tampando a entrada da caverna e continuar perseguindo os soldados. Depois de vencerem a batalha, eles foram lá, tiraram as pedras, trouxeram os reis. Josué mandou matá-los e colocá-los de volta na caverna e tampar a entrada. Eles foram enterrados lá e estão até os dias de hoje. Naquele longo dia, Josué tomou as cidades de Maquedá, Líbna, Laques, Eglon, Hebron e Debir. Ele feriu toda a terra, desde Cades Barneia até Gaza. De uma só vez, Josué derrotou todos esses reis, porque o Senhor lutava por Israel. E no capítulo 11, Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros para o rei de Madom e o rei de Siron e o rei de Akzaf, e eles se reuniram na região montanhosa para lutar contra os israelitas. Mais uma vez o Senhor falou para Josué não temer, que ele iria entregá-los nas suas mãos.
E assim foi, Josué veio com seu exército para enfrentar uma multidão de soldados como a areia que está na praia do mar. E o Senhor os entregou na mão dele e nenhum sobreviveu. Josué prevaleceu com seu exército sobre todos esses reis. Tomou a região montanhosa, todo o Negueb, a terra de Gósen, as planícies, desde o monte Alque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano. Por muito tempo, Josué fez guerra contra esses reis. Nesse tempo, Josué exterminou da terra todos os Enaquins, que eram os gigantes. Sobraram apenas alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. E assim Josué tomou toda a terra conforme o Senhor tinha prometido a Moisés, e ele deu em herança aos filhos de Israel, divididos conforme as suas tribos, e toda a terra descansou da guerra. No capítulo 12, nós temos a lista dos reis que foram conquistados por Israel. E no capítulo 13, o Senhor fala para Josué: você já está velho e avançado em dias, e ainda tem muita terra para ser conquistada. Reparta agora a terra entre as tribos que ainda não conquistaram a sua herança. E assim Josué se sentou com os filhos de Israel e repartiu toda a terra segundo cada tribo. Nos capítulos 14 ao 22, você pode ler sobre toda a terra que foi dividida entre os filhos de Israel. Então, no capítulo 23, depois que o Senhor já havia dado repouso a todos os filhos de Israel, Josué reuniu todos eles e disse: eu já sou velho e vocês têm visto tudo o que o Senhor Deus fez por todos nós contra essas nações que habitavam na terra. Se esforcem agora para cumprir tudo o que está escrito no livro da lei que foi dado por Moisés. Não se afastem dele, não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Se vocês violarem a aliança com o Senhor Deus, ele certamente vai abandoná-los e vocês vão morrer na terra que ele lhes deu como herança. E no capítulo 24, Josué continuou falando ao povo: temam ao Senhor e sirvam ele com um coração sincero e verdadeiro. Se parecer mal servir ao Senhor, abandonem e sirvam outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então todo o povo respondeu a Josué: nunca nos aconteça de deixarmos o Senhor para seguir outros deuses. Nós serviremos o Senhor e obedeceremos a sua voz. E então Josué fez com o povo um pacto naquele dia em Siquém, e lhes deu todos os estatutos e leis de Moisés. Escreveu todas essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e disse: vejam, essa pedra será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, e ela será testemunho contra vós, para que vocês não mintam mais a Deus. Então ele despediu todo o povo e cada um foi para a sua herança. Josué faleceu com 110 anos de idade e foi sepultado no território da sua herança, na região montanhosa de Efraim. Todo Israel serviu o Senhor durante os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que viveram depois de Josué e sabiam tudo o que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Os filhos de Israel também enterraram em Siquém os ossos de José, que eles trouxeram do Egito conforme ele havia pedido. E aqui termina uma parte da história da conquista da terra prometida. Acabamos o livro de Josué e no próximo vídeo nós vamos começar o livro de Juízes. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.